Antes de começarmos, eu quero fazer um convite simples, mas muito importante para você. Se essa mensagem tocar o seu coração, curta este conteúdo, inscreva-se no canal e escreva nos comentários a frase: "Eu escolho viver o extraordinário com Deus". Esse pequeno gesto ajuda esta palavra a alcançar outras pessoas que também precisam de fé, esperança e direção espiritual neste momento da vida. Viver o ordinário, dia após dia, quase sempre gera os mesmos resultados. São as mesmas rotinas, pensamentos, as mesmas atitudes, os mesmos medos e as mesmas limitações. O ordinário pode até parecer confortável, porque é previsível, conhecido e aparentemente seguro. Mas, com o passar do tempo, ele começa a pesar na alma. Ele cansa o coração, esfria a fé e nos faz aceitar uma vida espiritual sem profundidade. Muitas pessoas vivem assim sem perceber. Elas continuam crendo em Deus, continuam orando, continuam frequentando a fé, mas já não esperam grandes mudanças. Vivem uma espiritualidade correta, porém rasa. Fazem o que é certo, mas sem expectativa de transformação. O coração até acredita, mas a esperança já não se move como antes. Existe um sentimento silencioso que cresce dentro de quem vive apenas o ordinário. A sensação de que a vida poderia ser mais do que isso, de que Deus poderia fazer algo maior, mais profundo, mais transformador. A pessoa não perdeu a fé, mas perdeu a ousadia espiritual. Não abandonou a oração, mas deixou de esperar o sobrenatural. E aqui está uma verdade simples e profunda. O ordinário nunca gera transformação real. Ele mantém tudo funcionando, mas não muda destinos. O extraordinário de Deus, por outro lado, rompe ciclos, cura feridas profundas, restaura a esperança e revela propósitos que jamais seriam descobertos sem fé. E o extraordinário não acontece porque somos fortes, preparados ou especiais. Ele acontece quando decidimos confiar em Deus além do comum, além do previsível, além da lógica humana. A história de Gideão nos ensina isso de maneira clara, prática e extremamente atual. O povo de Israel vivia um dos períodos mais difíceis de sua história. Eles haviam se afastado do Senhor, deixaram de confiar plenamente nele e passaram a viver segundo seus próprios caminhos. Como consequência, Deus permitiu que os midianitas os oprimissem. Os inimigos invadiam a terra de Israel, destruíam plantações, roubavam colheitas, levavam o sustento das famílias e espalhavam medo por toda a região. O povo trabalhava, mas não colhia. Plantava, mas não desfrutava. Vivia em constante ameaça. Israel não vivia, apenas sobrevivia. Era um povo escolhido, mas escondido. Um povo chamado para a liberdade, mas aprisionado pelo medo. Um povo que tinha promessas, mas vivia na escassez. Quantas vezes isso também acontece conosco? Não porque Deus deixou de nos amar, mas porque aos poucos vamos permitindo que o medo, o cansaço espiritual e a incredulidade ocupem o espaço da fé. Continuamos crendo em Deus, mas já não esperamos milagres. Continuamos orando, mas sem ousadia. Continuamos caminhando, mas apenas no modo sobrevivência espiritual. Ainda assim, mesmo quando Israel estava distante, Deus nunca esteve ausente. Quando o povo clamou, Deus ouviu. Quando o povo pediu socorro, Deus respondeu. E ele não respondeu com condenação, mas com misericórdia. Não respondeu com abandono, mas com libertação. É nesse cenário de dor, pobreza, medo e descrença que Gideão aparece. E isso não é coincidência. Deus costuma agir de forma extraordinária exatamente quando tudo parece improvável. Gideão não surge como um herói. Ele não aparece como alguém confiante, forte ou preparado. Pelo contrário, ele surge como um homem comum, simples, inseguro e cheio de limitações. A Bíblia nos mostra que Gideão era o menor da casa de seu pai e fazia parte de uma das famílias mais pobres da sua tribo. Ele não estava treinando soldados.
não estava liderando ninguém, não estava se preparando para uma grande missão. Gideão estava malhando trigo, escondido, com medo dos inimigos, tentando preservar o pouco que tinha para sobreviver. Essa cena fala profundamente conosco. Gideão representa pessoas fiéis, mas cansadas, pessoas que amam a Deus, mas se sentem pequenas demais para viver algo grande. Pessoas que acreditam, mas que já não se veem como instrumentos de transformação. Pessoas que se escondem emocionalmente, espiritualmente, porque aprenderam a sobreviver em vez de viver. Talvez, hoje, Gideão represente você. Alguém que ora, mas se sente limitado pelas circunstâncias. Alguém que crê, mas se sente pequeno diante dos desafios. Alguém que ama a Deus, mas nunca se enxergou vivendo algo extraordinário. Então, acontece algo que muda tudo. Deus se aproxima. O anjo do Senhor aparece a Gideão e declara: "O Senhor é contigo, homem valente." Essa frase carrega uma força espiritual imensa. Gideão se via como fraco. Deus o chama de valente. Gideão se escondia com medo. Deus o enxerga como libertador. Aqui existe uma verdade que transforma a maneira como enxergamos nossa própria vida espiritual. Deus não fala conosco a partir da nossa condição atual, mas a partir do propósito que Ele colocou sobre nós. Ele não nos define pelas nossas limitações, mas pelaquilo que Ele decidiu realizar por meio de nós. O ordinário sempre nos lembra do que falta. Deus nos lembra de quem Ele é. O ordinário aponta para nossas fraquezas. Deus aponta para a sua presença. O ordinário diz que você não consegue. Deus diz que Ele está com você. Quando Deus chama Gideão de valente, Ele não está ignorando a realidade, mas declarando um futuro que ainda não se manifestou. Ele chama à existência aquilo que ainda não existe. Ele vê além do medo, além da pobreza, além da insegurança. Mesmo assim, Gideão questiona. Ele olha para o sofrimento do povo e pergunta: onde estão os milagres de Deus? Ele fala da opressão, da dor, da ausência aparente do agir divino. Gideão também se diminui, dizendo que é o menor, o mais fraco, o menos capacitado. Aqui vemos algo precioso sobre o coração de Deus. Deus não rejeita Gideão por duvidar. Deus não se afasta por causa das perguntas. Pelo contrário, Deus permanece. Ele responde. Ele confirma sua presença. Isso nos ensina que Deus não espera uma fé perfeita, mas um coração disposto. Ele entende nossas dúvidas, nossos medos e nossas fragilidades, e ainda assim escolhe caminhar conosco. Deus então chama Gideão para uma missão que parece impossível: libertar Israel. Ele diz para Gideão ir nessa força, o que ele tem, porque o próprio Deus o está enviando. Não era a força de Gideão que faria a diferença, mas a presença de Deus com ele. Esse é um princípio espiritual profundo. O extraordinário começa quando obedecemos mesmo com medo, quando damos passos mesmo sem entender tudo, quando confiamos mesmo sem nos sentirmos prontos. Gideão continua sendo um homem simples, mas agora carrega uma revelação transformadora. Deus está com ele. O processo não acontece de forma rápida. Deus trabalha o coração de Gideão, confirma sua palavra, fortalece sua fé pouco a pouco. Gideão aprende a ouvir, a obedecer, a confiar, até que chega o momento da batalha. Um grande número de homens se reúne para lutar ao lado de Gideão. Humanamente, isso parecia suficiente, mas Deus surpreende mais uma vez. Ele diz que há gente demais. Deus começa a reduzir o exército até restarem apenas 300 homens. Isso não fazia sentido algum aos olhos humanos, mas Deus estava ensinando um princípio eterno. O extraordinário não pode ser explicado apenas pela lógica. Se pudesse, não seria milagre. Deus reduz o ordinário para revelar o extraordinário. Ele remove a confiança na força humana para que a glória seja totalmente dele.
Com apenas 300 homens, Gideão vence um exército numeroso. A vitória não vem pela quantidade, mas pela obediência. Não vem pela força, mas pela fé. Israel é liberto, o medo é quebrado, a esperança é restaurada. O povo que vivia escondido volta a viver com dignidade e confiança. Tudo isso acontece não porque Gideão se tornou um grande guerreiro aos seus próprios olhos, mas porque decidiu confiar plenamente naquele que o chamou. Essa história continua extremamente atual. Talvez você esteja vivendo um tempo de escassez emocional, espiritual ou até material. Talvez esteja enfrentando medo, insegurança, desânimo ou uma descrença silenciosa. Talvez esteja orando, mas sem ver respostas. Ainda assim, Deus continua próximo. Ele continua guardando aqueles que nele confiam. Ele continua chamando pessoas comuns para viverem experiências extraordinárias. Você não precisa ser o maior, o mais preparado ou o mais confiante. Deus não procura perfeição, Ele procura disponibilidade. O ordinário sempre pergunta: e se der errado? O extraordinário pergunta: e se Deus for comigo? O ordinário vive preso ao que vê. O extraordinário se firma no que crê. Gideão mudou não porque se sentiu forte, mas porque escolheu confiar em quem Deus dizia que ele era. O mesmo Deus que chamou Gideão continua sendo o mesmo hoje. Ele ainda chama os improváveis. Ele ainda age no meio da descrença. Ele ainda guarda aqueles que acreditam, mesmo quando tudo parece contrário. A grande pergunta não é se Deus pode fazer algo extraordinário na sua vida. Ele pode. Ele sempre pôde. A grande pergunta é se você está disposto a sair do ordinário, deixar uma fé apenas funcional e confiar plenamente naquele que nunca falha. Se essa mensagem falou com o seu coração, eu te convido a agir agora. Curta este conteúdo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra e inscreva-se no canal para continuarmos crescendo espiritualmente juntos. E escreva nos comentários a frase: eu deixo o ordinário e escolho viver o extraordinário com Deus. Que o Senhor te guarde, fortaleça a sua fé e te conduza ao extraordinário que Ele já preparou para a sua vida. Amém.